Irmãos, hoje, além do culto de Santa Ceia, além dessa maravilha de mesa que Deus, sabe, tem preparado para a gente, algo que é gratificante quando a gente pode vir num culto, e aqui a gente celebrar a ceia do Senhor, porque é parte da comunhão, cara, é o que Deus traz sobre a nossa vida, através do corpo, né, e do sangue, através do pão e do cálice, uma intimidade a qual é derramada sobre a igreja, e que não é para dizer que nós somos santos, porque não existe ninguém assim, mas é para dizer, quando participamos da ceia, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, e que nós acreditamos que o sacrifício que Jesus fez por nós, ele não valeu apenas naquele dia que ele foi crucificado, mas ele se estende até o dia de hoje, no dia de amanhã e para todos sempre. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. E hoje, nessa série que nós estamos aí ministrando sobre a vida da igreja, domingo passado nós falamos sobre o vale, e essa série eu titulei como Vales da Transformação. E domingo passado nós pregamos aqui, falamos sobre o Vale de Jaboque. O Vale de Jaboque, resumindo, bem resumidamente, é um lugar onde quem se encontra com Deus tem a vida transformada, tem a vida modificada. E mesmo que para isso ele tem que sair marcado, não tem problema se Deus alejar os nossos esforços humanos. Porque o que mais interessa é que no Vale de Jaboque, Deus ele muda o nosso caráter, Deus ele muda a nossa história, como nós cantamos aqui, uma nova história Deus tem para mim. Conforme foi para a vida de Jacó, naquele lugar ali, onde o seu nome, né, teve um outro significado dali para frente. Quando a gente se encontra no Vale de Jaboque, ali nós sofremos uma transformação profunda, onde Deus, através do Espírito Santo, vem e coloca a bagunça que estava dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, coloca tudo em ordem e abençoa os nossos passos dali por diante. E hoje, querido, nessa série Vales da Transformação, eu quero ministrar sobre mais um vale, sobre a tua vida. E esse vale que eu quero falar hoje é o Vale de Baca. Quem já ouviu falar sobre o Vale de Baca? Levanta a sua mão. Meu Deus, 6, 4, 8, 10 pessoas. Glória a Deus. Então, pessoal, pela primeira vez que vai ouvir hoje, eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, e para quem vai ouvir de novo vai ser bênção novamente. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Salmos de número 84, do versículo de número 5, 6 e 7, eu quero ler com você. Salmos de número 84, do versículo de número 5 ao versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim, para quem está sem Bíblia, dá uma carona aí, chega a Bíblia do lado e fala, embarque comigo, leia comigo, ok? Vamos lá. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, e cada um deles em Sião aparece perante Deus. Até aqui. Bom, a gente olha nesse versículo, parece algo tão simples, parece uma passagem que nos fala de uma esperança, que realmente há uma esperança, mas se a gente traçar, sabe, se a gente ver as dificuldades de um deserto geográfico e traçar essas dificuldades, serve como base para a nossa vida espiritual. Um paralelo entre o deserto e uma vida espiritual seca. A gente pode nessa noite aqui trazer e tirar muitas lições. E muitas vezes, não só no Vale de Jaboque que nós precisamos ir e passar ali, nem que seja uma noite lutando com Deus. No vale, neste vale aqui chamado Vale de Baca, há algo tremendo de Deus para a nossa vida. E você há de convir comigo que quando a gente passa por um vale,
e aonde a aridez nesse vale ela é muito grande, a primeira coisa é quando a gente está em uma situação onde o calor é demasiado, aonde a gente não aguenta ficar muito tempo num lugar, a gente quer logo o quê? Sair dali. Se a gente está num sol, a gente procura logo uma sombra. Se a gente está na praia, a gente procura logo a água. Não é verdade? E se a gente está num lugar desse aqui, não tem água, não tem, quer dizer, não tem sol, não tem mar, mas está quente pra caramba, não está? A gente procura logo o quê? Beber água. Eu nunca vi essa semana o pessoal beber tanta água, né? Foi água pra caramba. Por quê? Porque quando a gente passa por uma aridez, quando a gente passa por um lugar seco, o que a gente procura é água. Mas antes mesmo de procurar a água, a gente quer é sair daquele lugar. A gente quer escapar daquele lugar. E a primeira coisa que nós queremos nessa noite, falando sobre esse vale de Baca, aonde este salmo fala de um vale que, se a gente não atentar muito para ele, é mais um vale, é mais um lugarzinho que a gente sabe que é um vale, que é um vale árido. Mas a Bíblia fala de um tipo de pessoa, o qual Deus chama esta pessoa de bem-aventurado. Neste salmo, Deus fala de um tipo de pessoa que não é qualquer um. Neste salmo, Deus fala de um tipo de pessoa que tem algo a mais. Neste salmo, ele fala de uma pessoa que é mais do que feliz, que tem a capacidade de transformar um lugar árido, como o Vale de Baca, em mananciais. Então, olha para quem está do seu lado e fala assim: bem-aventurado. É o que o Senhor quer que você seja. Agora fala isso aí agora com muita fé. Sabe para outra pessoa: bem-aventurado é o que o Senhor quer que você seja. Vai, fala aí, em nome de Jesus. Isso aí. Carro na orelhinha dele dá um berro: bem-aventurado! Ei, não, brincadeira, não faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Deus quer te capacitar para tal. Deus quer te capacitar para transformar lugares áridos em mananciais, em rios de águas vivas. Não importa o lugar onde você estiver, porque se você é um bem-aventurado, aonde você passar, Deus ele é contigo. E se ele é contigo, aonde tu colocar a planta dos teus pés, diz a palavra que ali tu vai possuir por herança. E se a terra que você possui por herança, se tu é um bem-aventurado, aquela terra será bem-aventurada. E não importa se o vale possa ser árido, mas se Deus estiver na tua vida, você vai transformar qualquer que seja o vale em mananciais para a honra e a glória do Senhor. Dessa passagem aqui, meu querido, que nós lemos aqui, nós entendemos que as bênçãos não estão em sair do vale árido. Não. Mas é de transformar em mananciais. Eu quero que nessa noite a tua vida seja marcada dessa forma. Eu quero que nessa noite, ao você sair daqui, aonde você chegar, você já vai chegar, sabe? Chegando, cara. Porque não é porque tu é metido teu nariz em pé, não. É porque Deus é contigo. E se Deus é contigo, meu filho, você aonde chegar, o lugar possa estar, meu irmão, vivendo uma tribulação tremenda. O lugar pode estar vivendo, sabe, uma confusão tremenda. Mas quando tu chega, se não tem paz, agora a paz está restaurada, porque você está ali para transformar aquele lugar. Se ali tem desgraça, tu vai chegar para abençoar aquele lugar, porque você está ali para abençoar. Mas o que significa o Vale de Baca? E aí que vem a grande questão. Bom, o que significa o Vale de Baca? Baca significa choro. Baca significa lágrimas. Tem esse nome por causa de um bálsamo que escorre de uma planta comum no Vale de Baca. E como essa planta, como se essa planta estivesse chorando, quando ela é esmagada, sabe, ela destila um perfume muito agradável. Por isso esse lugar se chama Vale de Baca. Ou seja, o salmista, ele está fazendo uma alegoria ao sofrimento.
Se eu perguntar nessa noite aqui, quem gosta de sofrer? Não tem um masoquista aqui, não é verdade? Ninguém gosta de sofrer. Quando a gente fala, Jesus vai te abençoar, o pessoal, nossa, cara, se está com lenço na cabeça, negorrando o lenço, esfrega aqui no pescoço, e joga para o alto, e levanta a cadeira, e dá glória a Deus, e aleluia. E agora se a gente fala assim, ó, meu querido Deus vai jogar muito sofrimento na tua vida, o que a gente normalmente fala? Pastor deu lugar para o diabo. Até agora foi Deus que falou, mas agora deu lugar, coitado, olha lá. Mas o que o salmista está falando aqui? Às vezes o nosso sofrimento, querido, ele serve para transformar o lugar onde a gente está. Que do nosso sofrimento vai exalar coisas boas. Aleluia. Que do nosso sofrimento alguém vai ver e vai ser abençoado. Que do nosso sofrimento alguém vai tirar algum proveito daquilo. Que no nosso sofrimento alguém vai testemunhar. Eu não sei como é que ele pode passar por tanta coisa, por tanta luta, por tanto problema, família arrebentada, saúde quebrada, o bolso mais do que lascado. Eu não entendo porque que esse cara vive sorrindo. Meu filho, quando a gente passa por um sofrimento, Deus não é sinônimo que Deus nos abandonou, mas se nós estamos no vale de Baca, o sofrimento vai fazer da nossa vida exalar um perfume, que as pessoas que estiverem ao nosso lado, que verão a nossa vida, sentirão que de nós está saindo algo, um cheiro suave, agradável, e não é outro cheiro, a não ser o cheiro que o Espírito Santo ele está produzindo sobre a nossa vida. Aleluia! É o vale de Baca. O vale de Baca são as nossas lágrimas diante do Senhor. Às vezes a gente está lá, chora, e tem muita gente que fica, nossa, que cara doido, fica chorando. Nossa, essa mulher aí, rapaz, vai para dentro do templo e fica resmungando, foi o que o sacerdote ali disse, você está bêbada, minha filha? Não, ela estava ali sozinha, ela estava ali no seu vale de Baca, ela estava ali no seu sofrimento, mas através das lágrimas de uma mulher chamada Ana, nasceu um juiz que reinou, que julgou sobre Israel, chamado Samuel, e foi um grande homem de Deus. Vale de Baca. A mulher estava doida para ter um filho, como é que eu vou fazer? Estou sofrendo. Mas às vezes o sofrimento ele espreme a nossa vida, e isso não é um fator negativo, mas isso é Deus fazendo de cada um de nós um perfume que precisa ser exalado para contagiar o lugar. Aleluia. Veja o que o salmista fala. Ele apresenta, ele chama o homem de bem-aventurado porque ele passa pelo vale árido. E porque esse homem que passa pelo vale árido, pelo fato dele ser bem abençoado, ele transforma esse vale em um manancial. E este é o grande desafio para nós que estamos aqui nesta noite. É transformar situações negativas em positivas. É transformar situações desfavoráveis em favoráveis. É transformar a maldição em bênção em nome de Jesus. É para isso. Bom, e olhando para esse quadro aqui que o salmista expõe, nós entendemos que a felicidade, que a nossa felicidade, né, está em ser bem-aventurado. E estar vivendo debaixo das bem-aventuranças de Deus, significa que não se encontra nas circunstâncias que estão externas à nossa vida, mas ser abençoado são as nossas atitudes, é aquilo que lá dentro do nosso coração é produzido. Isso é ser bem-aventurado. Às vezes as circunstâncias externas estão sobre a nossa vida, bombardeando, e a gente está lá, calmo, sereno, tranquilo, a gente vai indo. Rapaz, coisa linda. Isso me faz lembrar de uma historinha de um rei que no seu domínio, ele falou para os artistas, olha, eu quero que todo mundo me traga aqui uma pintura, quem é artista aqui, para expressar a maior paz, que eu vou presentear esse artista. E o cara chegou lá chegou vários
pintores, vários artistas trazendo, cada paisagem uma mais linda que a outra, uma coisa fantástica, um negócio de louco. Aí me chega um cara, um artista, com um quadro, com nuvens negras, raios caindo, uma chuva de doido, uma cachoeira com uma queda d'água tremenda, e o rei olhou e falou assim: é esse aqui, ó. E o pessoal do rei, cara, ficou todo mundo louco. Falei: cara, esse rei, não sei, como pode, rei? Aí o rei foi e esmiuçou. Falou: você sabe o que é paz? Sabe o que é tranquilidade? Aí lá num lugarzinho bem pequenininho, na fenda das pedras da cachoeira, um passarinho dentro do seu ninhozinho, todo tranquilo, cara. E o rei falou: isso aqui é ter paz. Não é viver em circunstâncias favoráveis, mas é estar em um lugar de turbulência, e às vezes um lugar muito feio, mas a nossa alma, ela não se aquieta, a nossa alma está em Deus. Então, meu filho, não é o que as coisas externas elas fazem sobre a gente, a bem-aventurança de Deus na nossa vida, é o que está sendo produzido lá dentro do nosso coração, porque existem gente que tem tudo de bom e do melhor na vida, e o que tem dentro dele é uma inquietude, é um desespero, é um negócio de louco. Ele não consegue dormir, ele não consegue andar sem olhar para trás, porque acha que vai, de qualquer momento alguém vai dar um tiro no cara, vai dar um tiro nele, o cara fica louco, fica desesperado. E paz não é isso. Paz é ter aqui dentro do coração, sabe, uma tranquilidade, a qual não é dinheiro, a qual não é fama, a qual não é status, a qual não é estar simplesmente pregando em cima de um púlpito, o qual não é simplesmente estar cantando, mas a paz que produz aqui dentro é uma paz que somente o Espírito Santo pode produzir sobre a nossa vida. E se você quer essa paz nessa noite sobre a tua vida, querido, levanta as tuas mãos, adora Ele, dê um forte aplauso ao Senhor, porque essa paz, ela está sendo pode passar por um deserto muito árido como o Vale de Baca, mas eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que nesse deserto árido, tu vai transformar esse lugar aqui em um manancial de águas vivas. Quem quer receber, diga aí: eu quero. Eu quero. Aleluia. O Senhor diz, né? O Senhor diz para você nessa noite: fica tranquilo, vai transformar, confia em mim, cara, descansa. Descansa. Mas às vezes a gente fica, né? Senhor, tira-me deste vale árido, me arranca logo daqui, e bota debaixo de dois coqueiros, com uma rede bem gostosa, tranquila, só com um canudinho, dentro do coquinho só, né? E preferência alguém com um facãozinho do lado, para de repente, quando acabar a coisa, quebrar o coquinho ali, cortar e comer aquela coisinha linda, gostosa que tem lá, né? Mas não é isso que Deus quer fazer, não, querido. Deus não quer ver a gente pedindo: Senhor, me tira do vale, não. Deus, Ele quer que a gente transforme este vale. Mas quem quer transformar esse vale árido chamado Baca em mananciais de água viva? Deixa eu perguntar de novo, deixa eu ver. Só para eu ter certeza, assim, porque eu sou bem esquecido. Tem? Deixa eu ver. 1, 2, 3, oh glória, aleluia, todo mundo, que benção. Então, para transformar vales áridos em mananciais, eu preciso, em primeiro lugar, dependência de Deus. Repita comigo: dependência de Deus. Dependência de Deus. Bom, o verso 5 declara assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O que o salmista estava falando? Que a força, que a nossa força, ela precisa estar no Senhor. Ou seja, ele depende de Deus, ele confia em Deus, ele aguarda em Deus. Tudo está indo bem, ele depende de Deus. Tudo está indo mal, ele depende de Deus. Se tudo está indo favoravelmente, indo tudo ao seu bel prazer, ele está lá dependendo de Deus. Se as circunstâncias elas estão desfavoráveis, ele está dependendo de Deus. Não importa o momento que ele está vivendo, se seja um momento bom ou se seja
Isaías 49, 5 diz: o meu Deus será a minha força. Jeremias capítulo de número 16, versículo de número 19 diz: o Senhor fortaleza minha e a minha força. E a minha força. Eu te pergunto nessa noite, onde está a tua força? Pergunta para quem está do seu lado: onde está a tua força? Onde está a tua força? Onde está a tua força? O salmista falou: a minha força está em Deus, cara. A minha força está nele. A minha força está posta nele. Agora, meu irmão, uma coisa interessante é que no vale nós temos que cavar poços para que eles se transformem em mananciais. E por isso a nossa força deve estar no Senhor. Porque aonde não tem água, nós precisamos cavar para encontrar água. Concorda comigo? Estou certinho? Tem cavador de poço aí? Seni. Eu não gosto de falar, porque a gente fala assim: tem plantador de tomate? Seni. Tem vendedor de colchão? Seni. Tem vendedor de calcinha? Seni. O homem tem tudo, cara. Mas esse homem acaba no poço, meu. Se tu quer água, tu tem que cavar. Só que escuta aqui o que eu vou dizer para você nessa noite aqui. No Vale de Baca, escute isso que eu vou te dizer. Escute isso, atente para isso. No Vale de Baca, não se encontra água no subsolo. Tu pode cavar, irmão, tu não vai encontrar água. No Vale de Baca não tem água. Alguém poderia dizer: nossa, se o danado Isaac estivesse lá, que beleza, né? Isaac, meu irmão, o cara, onde que o cara cavava, brotava água. Tá lá em Gênesis, tu vê o cara pulando de poço em poço. E aonde o cara cavava, né? Gênesis 26, a partir do versículo 12. Aqui não tem um poço não. Aí vai Isaac para outro poço, mete o machado, mete lá o sei lá o que lá e brotava água. Chegava outro, aqui também não entra um poço não. Aí Isaac pulava para outro poço lá, ia lá, cavava, brotava água. O cara baixava água, meu irmão. Era Isaac, não tinha outro. O cara era bom de água. Sabe o que eu vejo aqui? Em outras palavras? E muita gente, quando passa por um vale árido, como um Vale de Baca, diz assim: olha, a coisa já está ruim pra caramba. O que adianta eu agora usar das únicas forças que me restam para eu fazer algo que eu sei que não vai dar resultado? Quantos de nós já não falamos assim: Deus, para que eu vou orar sobre essa questão de novo, se eu sei que eu já orei, e nunca aconteceu nada? Quantos de nós que já nos decepcionamos com várias igrejas, que a gente fica ao ponto de falar assim: eu vou ser crente na minha casa? Quantos de nós que já nos decepcionamos? Claro, isso aí é nítido. A política, ninguém acredita mais nesse troço. Mas a gente, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. Quantos de nós já nos decepcionamos e já falamos assim: nossa, o que adianta eu confiar em alguém, porque se até hoje em quem eu confiei só me passou a perna? É a única força que me resta. E o que eu vou fazer se eu sei que não vai dar em nada? Agora, entenda uma coisa. O mais interessante é que no Vale de Baca, na verdade, são cavadas cisternas. Não é para que a água brote do subsolo, não. Mas é para que a água da chuva seja armazenada neste deserto. Agora vem a grande pergunta: pastor, chover no deserto? O senhor fala que no subsolo não tem água. E agora você vem dizer para mim que no deserto chove? Meu querido, se Deus, meu filho, se Deus é o nosso Deus, que nós conhecemos, diz a palavra, haveria coisa impossível, não haveria alguma coisa difícil ao nosso Deus, ao Senhor? Alguma coisa impossível que Deus possa não fazer? Não existe nada, meu querido. Se Deus quisesse que no deserto chovesse hambúrguer, iria chover hambúrguer. Não é verdade? Pastor, fala isso não, pastor, fala isso não. Não fala isso não. O que diz lá em Êxodo
no capítulo de número 13, versículo 21, que no deserto uma multidão viu descer o que do céu? Pão! Que lá no mesmo Êxodo, lá no capítulo de número 16, versículo 4, no deserto uma multidão viu descer carne do céu, viu descer aves do céu, para alimentar aquela multidão. Lá em Êxodo, no capítulo 16, versículo de número 12, nesse mesmo deserto, uma multidão viu brotar água da rocha, porque lá estava a palavra de Deus sobre ele. E nesta mesma multidão, em Êxodo, no capítulo número 17, versículo de número 6, no meio do deserto, meu querido, Deus, Ele faz coisas impossíveis para mostrar para o povo que Ele é o Deus que tudo pode fazer, que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. E se Deus está mandando para você, cava, mesmo sabendo que não tem água lá embaixo, mas cava, porque nesse deserto eu vou fazer chover sobre a tua vida em nome de Jesus. Diga comigo, o meu problema não é nada para Deus. Talvez tenha alguém que está do seu lado aí que está meio desanimado, diga isso aí para ele, o teu problema não é nada para Deus. É ouro, né? Creia que no meio do deserto vai acontecer coisas tremendas. Creia que no meio do deserto vai chover mesmo que não tenha nuvem. Tu vai falar, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão do homem, não tem problema, é com essa nuvem que vai descer um aguaceiro. Aleluia! Aleluia! Quer transformar o seu vale de Baca em um lugar árido, em mananciais? Quem quer aí? Deixa eu ver. Diga um amém bem forte. Amém. Primeira coisa, dependência de Deus. É a segunda coisa, compromisso com Deus. Diga comigo, compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Bem, ainda no versículo número 5, o salmista crescendo, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados. O que a gente entende por caminho aplanado? Caminho aplanado, querido, é o resultado transformador da palavra de Deus. É um caminho reto, é um caminho que não tem, sabe, não tem buraco, não tem obstáculo. É um caminho onde você sabe que ali vem o Espírito Santo e passou com um tratorzão ali, as imperfeições, ele foi deixando tudo lisinho, lisinho, lisinho. Sabe por quê? Porque quando a gente entra por esse caminho aqui, cujo coração se encontra em caminhos aplanados, é quando eu permito que Deus faça na minha vida aquilo que Ele quer, que conserte na minha vida aquilo que Ele quer consertar, que a vontade dEle seja a maior vontade na minha vida e não a minha vontade. Isso é caminho aplanado. Caminhos aplanados são caminhos que foram moldados por Deus. Caminhos aplanados são vidas que foram moldadas por Deus. E a gente precisa permitir que Deus Ele molde a nossa vida, que Deus Ele transforme a nossa vida através da sua palavra. E a palavra de Deus é a grande ferramenta usada pelo próprio Deus para aperfeiçoar a nossa vida, para parar as nossas arestas, para parar as nossas imperfeições. E quando nós lemos esse texto, o compromisso de estar andando em caminhos aplanados, isso significa que nós seremos alcançados pela bênção de Deus. A palavra, transformando lugares áridos em mananciais, é bênção de Deus. O que diz Deuteronômio no capítulo número 28, versículo de número 2? Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Tem que ouvir, meu irmão. Está aqui na palavra. Caminhos aplanados é como o salmista fala. Salmo de número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é caminho aplanado. Essa coisa do cara sair da igreja e se sentar na rodinha de bar, que ele toma uma cervejinha, vai te catar, meu irmão, vai se aprender a ser crente, vai ser santo no nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que é caminho aplanado? É o que o salmista do Salmo de número 101, versículo 3, ele fala: eu não porei nada, não vou botar coisa má diante dos meus olhos, não vou. Isso é caminho aplanado. Sabe o que o salmista ele continua falando no Salmo de número 119, versículo 1? Sabe o que é caminho aplanado? O que é vida aplanada? O que é uma pessoa moldada pelo Espírito Santo de Deus? Ele fala assim, ó: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua. Deixa eu ver quem sabe esse versículo aí. Desviei os meus pés
de todo caminho mau, para guardar, para observar a tua palavra. Você caminha para nada. Isso aqui é quem quer transformar um vale árido em manancial. Quem sabe você entrou hoje aqui atravessando um grande problema. Quem sabe você entrou nessa noite aqui atravessando um vale árido por demais. E eu te pergunto, sabe, tirando desses versículos aqui que nós falamos, você tem andado seguindo o conselho de quem? Eu tenho uma amiguinha lá em casa, que é tão legal, às vezes quando eu trabalho lá em casa lá, para não dizer que é fofoca, é só para a gente conversar um pouquinho, sabe, sobre a vida de todo mundo. Sabe? Qual o caminho que tu tem estado, hein, filho? Aonde você tem se assentado para conversar? Porque tu pode se assentar, meu filho, até na roda dos escarnecedores. Agora chega lá com a Bíblia e começa a pregar para você ver se não voa cada um para um lado. Ou se converte ou vai embora. Agora o problema é que chega crentinho para chegar na roda dos escarnecedores e começa a escarnecer com o cara, meu. O que você tem posto diante dos seus olhos, hein? Fala para mim. O que você tem posto diante dos seus olhos? A gente passa o dia inteiro vendo televisão. A gente passa o dia inteiro na igreja, no Facebook. A gente passa o dia inteiro em tudo quanto é coisa, cara. Mas e a palavra do Senhor, cara, é a última. Rapaz, quando a gente, se for assim, até que dá passo um cadinho, né? A gente está lá no carro, a gente pega a Bíblia. Agora eu vou ler a Bíblia. Ali um versículo. Amém. Me alimentei da palavra. Não alimentou nada, meu filho. A gente fica dias e dias, sem botar a mão na Bíblia. A gente fica horas na frente de um computador. É Facebook, é não sei mais o que. É isso, é aquilo, é site, de mais isso, é de mais aquilo, é revista, é isso, é aquilo. E a gente pergunta de a palavra? A palavra. Só lê a Bíblia. Faltando, cara. Onde que os teus pezinhos têm te levado, filho? Fala para mim. Aonde que os teus pés têm te levado? Onde os meus pés têm me levado? Isso é para a gente transformar um vale árido em manancial. É para ter compromisso com Deus. É um requisito para transformar esses lugares áridos em mananciais. Porque se a gente quiser transformar, seja qual for o vale, e andar da mesma forma que nós estamos andando, e muitas vezes essa forma é a forma que Deus não escolheu para a nossa vida, nós não vamos transformar esse vale árido em absolutamente nada. Ele vai continuar seco, meu querido. Agora, quem tem caminhos aplanados é sinônimo de uma vida mudada, de uma vida transformada. O problema é que tem muita gente que não quer passar por essa transformação. Tem muita gente que não quer sofrer essa mudança. Tem gente ainda querendo transformar esse lugar árido chamado Vale de Baca em mananciais. Deixa eu ver. É porque o pastor, o senhor falou sobre transformação, às vezes eu tenho que deixar alguma coisa de lado, que eu gosto pra caramba, só de pensar me arrepia. E você sabe, tudo bem. Então a primeira coisa, dependência de Deus. A segunda coisa, compromisso com Deus. E a terceira, perseverança em Deus. Repita comigo, perseverança em Deus. Perseverança em Deus. Olha só o que diz o versículo de número 7, né? Fala, bem-aventurada é a sua perseverança. Versículo 7 diz assim, o salmista diz que eles vão indo de força em força. Eles entendem que estão num processo em que eles não podem desistir. Então eu não sei qual é o processo que você está passando nessa noite, mas eu sei de uma coisa, meu filho. Você não pode desistir. Amém. Ó, vou falar de novo para tu dar um amém, glória a Deus, bem bacana, tá? Eu não sei qual é o processo que tu está passando nessa noite. O diabo pode até soprar no teu ouvido algumas vezes, desiste. Mas eu estou profetizando nessa noite sobre a tua vida em nome de Jesus. Você não pode desistir. Amém. O que muita gente desiste? Imediatista. Quer ver o negócio agora, cara. Quer ver a coisa acontecendo agora, cara. Cara, nem me se hoje que é rápido, aquela porcaria demora 3 minutos. Não é verdade? 3 minutos, cara. E mesmo 3 minutos, quando eu faço aquela mundiça lá, eu ainda acho que o troço está cru. Não sei quem tem essa sensação aí, deixa eu ver.
imediatista. Deus, eu fui no culto ontem, e Deus falou lá que eu vou transformar o meu vale árido. Eu estou passando por um problemão, e agora vai ser água, é chuva, é bênção, é coisa, é catarata, é coisa, fonte jorrando, é um negócio de louco. Aí o cara chega na terça-feira e olha para trás e fala assim, não mudou nada. Nosso problema é que a gente é imediatista. Enquanto o salmista fala aqui, a gente precisa ir. Eles vão de força em força. Eles estão indo de força em força. Eles sabem que hoje Deus dá força para eles hoje. E eles vencem esse dia. E amanhã Deus ele é capaz e ele tem esse compromisso de renovar as suas forças para vencer mais este dia. O que diz Isaías capítulo de número 40, versículo 30 e 31? Os jovens, eles se cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere no Senhor. Diga aí para quem está do seu lado, espere no Senhor. Está passando por um vale árido, espera no Senhor, meu filho. Amém. Que tudo tem um começo, meio e fim. Amém. Teu vale pode estar no começo, mas daqui a pouquinho está no meio. E daqui a pouquinho está chegando o fim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente encerrar, para a gente transformar vales áridos em mananciais, eu preciso de dependência de Deus, compromisso com Deus, perseverança em Deus. E o quarto, propósito com Deus. Diga, propósito com Deus. Propósito com Deus. Bom, para transformar lugares áridos eu preciso ter isso, o senso de propósito. Vou saber o que eu vou lhe dizer nesta noite aqui, em nome de Jesus. A tua vida não pode ser vivida sem um objetivo. A tua vida não pode ser vivida sem ter algo traçado. Repita comigo, a minha vida. A minha vida Não pode ser vivida. não pode ser vivida Sem objetivo. sem objetivo. Meu irmão, o que é uma pessoa sem objetivo na vida? Não é ninguém, cara. Você sabe o que é uma pessoa sem objetivo na vida? É igual isso aqui, ó. Isso aqui fala. Vai, eu vou dar uma oportunidade aqui pro vaso. Fala alguma coisa, pronto. O que Deus falou na tua vida? Mas não falou nada. Sabe por quê? Cara, não é o objetivo. Não tem um objetivo. Por mais simples que seja, ainda tem um objetivo hoje aqui que é ornamentar essa mesa. Mas sabe o que eu quero trazer para a tua vida? Que quando a gente vive uma vida sem objetivo, nós nos tornamos exatamente como algo sem vida. A gente precisa ter um objetivo na nossa vida. Isso fica claro no verso de número 7, quando o salmista fala assim, ó, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Está aqui, ó. Você precisa entender que eles estavam no vale árido. Cava poço aí. Vai, cava. Só mais um cadinho aí. Pega as ferramentas aí. Mas eles precisavam ter um objetivo. E qual é o objetivo? É chegar diante de Deus em Sião. Eles precisavam transformar no manancial, porque aquele vale, porque eles estavam indo para Jerusalém, e o vale de Baca era passagem obrigatória para aqueles que estavam se dirigindo a Sião. Então eles falaram assim, não tem problema se o vale lá é seco, não tem problema se o vale lá é árido, eu sei que é passagem, e eu tenho um objetivo, eu vou para Sião. Eu quero te dizer nessa noite, que deserto é caminho obrigatório para muitas conquistas da nossa vida, e a gente já viu e já ouviu isso aqui por várias vezes, mas Deus está te esperando lá no deserto, naquele vale chamado Vale de Baca, para te presentear. Deus está te esperando lá naquele deserto para abençoar a tua família. Deus está te
o mundo cada vez mais quer ver a nossa vida arrebentada. O diabo cada vez mais quer ver a nossa vida destruída. E para isso, muitas vezes, ele nos traz diante de uma realidade que são as opressões externas que ele oferece sobre a nossa vida. Mas ele não espera. E nessa noite eu sei que você está armado com ele. Ele não espera que dentro de nós há uma fonte chamada Espírito Santo. Que esta fonte ela não seca. Esta fonte ela jorra. E esta fonte não importa onde a gente está. Seja deserto, seja um vale árido. Mas eu sei que se o Espírito Santo está sobre a minha vida, aquele deserto ali vai brotar um rio de águas vivas. Aleluia. Aleluia. Quem quer ir para Jerusalém Celestial aí? Aleluia. Meu filho, Jerusalém Celestial é lugar de louvor e adoração ao Rei. Ele estava falando, eu quero ir lá para Sião para adorar